2 Crônicas, capítulo 29. E eu quero ler o versículo de número 11. 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você tem aquele negocinho chamado Vibracal no seu celular, coloque nele, ou senão você desliga, para que nada te atrapalhe o estudo da palavra de Deus. Então, ajude-nos aí, para que não toque no meio da mensagem, aí você perde tudo aquilo que Deus estava para falar com você. Então, para que não tire a sua atenção, tá bom? 2 Crônicas 29, versículo de número 11. Hoje eu estarei falando sobre chamados e escolhidos para servir. Ontem eu falei sobre o Verbo que se fez carne, com o tema da mensagem, Deus fala e opera através da sua palavra. E ontem Deus nos abençoou aqui. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre chamados e escolhidos para servir. 2 Crônicas 29, verso 11. Nos diz assim a palavra do Senhor: Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. Repita comigo: escolheu. Mais forte: escolheu. Para estardes diante dele e para o servirdes. Diga comigo: servir. Mais forte: servir. Para serdes os seus ministros e queimardes incenso. Diga comigo: ministros. Mais uma vez: ministros. Muito bem, é esse texto que eu quero hoje trabalhar com os irmãos, entender a vontade de Deus aqui. Esse texto, para que você entenda um pouquinho o contexto, para que a mensagem fique mais fácil para o nosso entendimento, esse livro histórico das crônicas dos reis de Israel ou de Judá revelam o período do reinado de alguns homens que obedeceram à vontade de Deus e outros que preferiram negligenciar e não obedecer a Deus. Esse texto, ele revela aqui, em particular, no capítulo 29, sobre a vida do rei Ezequias, que os irmãos conhecem muito bem, e os irmãos vão lembrar daquela passagem tão famosa, quando o profeta Isaías, orientado por Deus, entrega a este rei uma mensagem, dizendo: coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverás. Ele, entendendo e conhecendo quem era Deus, diz a Bíblia que ele se volta para a parede e começa a orar, a clamar ao Senhor, e antes que o profeta Isaías saísse ali do pátio, daquele palácio, Deus vem com outra palavra dizendo: volta e diz a Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos de vida, louvado seja o nome do Senhor. Então ele é um homem conhecido, mas aqui em especial, Ezequias foi chamado para restabelecer o culto, a adoração, o serviço na casa do Senhor. Ezequias é conhecido como um dos reis mais notáveis
da nação de Israel. A história diz que ele herdou o trono do seu pai Acás, aproximadamente em 715 a.C. E este último rei, Acás, tinha feito uma aliança com o povo da Síria, com uma nação contaminada com o culto pagão. E devido à idolatria, à prostituição, à degradação espiritual, através desta aliança que Ezequias fez com o povo da Síria, diz a Bíblia que o culto ao Senhor, que aqueles que serviam a casa do Senhor, aqueles que adoravam a Deus, aqueles que ofereciam sacrifícios de louvores ao Senhor, tinham abandonado as suas funções. A contaminação, a perversidade, a imoralidade tinha adentrado as portas do santuário de Deus. E então Deus, sabendo disso, Deus, na sua presciência, Deus prepara Ezequias para ser o novo rei da nação de Judá. E ele iniciaria o seu reinado com um propósito. E o propósito especial para a vida dele era restabelecer o culto e a adoração na casa do Senhor. Por isso que este rei é algo, ou alguém, melhor dizendo, notável na Bíblia. E ao ler o texto sagrado, nós vamos perceber que não só o serviço na casa do Senhor tinha parado, mas até as portas do templo já estavam fechadas. E não havia mais adoração verdadeira ao nome do Senhor. Diga comigo, por causa da idolatria, da prostituição, do pecado, o serviço na casa do Senhor estava parado. Esses são elementos que prejudicam o desenvolvimento da obra de Deus, do desenvolvimento da igreja de Deus, da adoração do povo de Deus e do serviço prestado na casa de Deus. É por isso que muitas vezes nós somos bem criteriosos para sempre estar ensinando à igreja, aos irmãos, aos obreiros, para que cada um de nós, assim como Paulo diz, que está em pé, tenha cuidado para que não caia, tenha cuidado para não se contaminar, não se entregar a dissoluções da vida, para não prejudicar a nossa vida espiritual, a nossa adoração a Deus, e também não prejudicar aqueles que servem a Deus conosco e o serviço na casa do Senhor. E olhando para esse texto, o que eu quero extrair deste aqui é o versículo de número 11, quando enfaticamente o Senhor fala ao seu servo, e em primeiro lugar ele vai dizer aqui: não sejais negligentes. Repita comigo, não sejais negligentes. Se você olhar aí na apostila, a palavra negligente, no dicionário Aurélio ou Silveira Bueno, vai dizer: não sejais lânguido, frouxo, talvez na expressão do nortista, apático, vagaroso, descuidado. E uma palavra mais simples e de melhor compreensão para nós: não sejais relaxados. Era esta a palavra de Deus para o seu servo, para que o culto fosse restabelecido. Se você olhar na Bíblia Sagrada, o capítulo 48 de Jeremias, versículo de número 10, está lá bem claro: maldito é aquele que fizer
a obra do Senhor relaxadamente. Romanos capítulo 12, está aí na apostila, versículo de número 11, diz lá o texto: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Essa expressão de Paulo, não sejais vagarosos no cuidado, é a expressão grega no original dizendo, roqueneros, não sejais negligentes com aquilo que Deus depositou, confiou em suas mãos, mas sejais fervorosos de espírito. Lá no texto você pode ver que espírito não é Espírito Santo, é espírito em letra minúscula. Vai falar de espírito humano, que nós precisamos ter um fervor em nosso espírito, concernente ao propósito que Deus estabeleceu em nossa vida. E Paulo ali no capítulo 12, ele está falando de uma comunidade, de uma igreja que está tão entrelaçada, tão arraigada, uma igreja que vive tão unida, que ela é capaz de desenvolver o trabalho e a obra do Senhor, fazer com que a vida cristã, na vida das pessoas, seja algo tão latente, tão patente, que ela seja fervorosa de espírito. Aí ele diz lá, para que ser fervoroso de espírito? Aí ele diz, para servir ao Senhor. Por que Paulo se preocupa com isso? Porque ninguém pode servir a Deus de qualquer maneira. Repita comigo, ninguém, em sã consciência e com entendimento, não pode servir a Deus de qualquer maneira. Informe isso para o seu irmão, fala, meu irmão, de qualquer maneira não dá. E às vezes, nós percebemos algumas coisas que acontecem na igreja, que conotam isso. Aqui eu sei que não acontece, mas em alguns lugares que eu já passei, acontece. Você já viu aquelas pessoas, quando estão no culto, o pastor diz assim, minha irmã, ou meu irmão, vem aqui cantar um hino. Aí a pessoa vem. Quando não muitas vezes, manda um papelzinho para cantar, para louvar a Deus. Aí chega aqui e diz, irmãos, Pai do Senhor, Pai do Senhor, eu não sou cantora, ou eu não sou cantor, eu trouxe aqui o playback, mas eu nem ensaiei direito, inclusive ele está até meio riscado, os irmãos não percebam não, mas os irmãos, ora aí em espírito, ou fiquem em espírito de oração, né? Essa expressão, eu não sei se tem espírito de oração, mas a expressão é essa, porque eu vou louvar a Deus, mas os irmãos não se preocupem não, que é para Deus mesmo, ora, para Deus é o pior? Não, para Deus é o melhor. Pode ser simples, pode ser humilde, mas se você se dedicou, se você se preparou, e se você se esforçar e entregar a Deus de todo o coração, você pode até não ter uma grande voz, não ser um grande cantor, uma grande cantora, mas se fluir dentro do seu coração com sinceridade para servir a Deus, Deus irá receber o teu louvor e a tua adoração. Mas se for de qualquer jeito, Deus não recebe. É sacrifício de tolo, irmão. E Deus prefere obediência ao invés de sacrifício. Melhor é obedecer do que sacrificar. Quando não dizer aqueles pregadores ou obreiros, que muitas vezes, é claro que nós podemos fazer uma escala, determinar, estabelecer, mas o obreiro que é obreiro de verdade, ele está sempre preparado, não é assim, pastor? Está sempre preparado. Porque qualquer hora ele pode ser chamado, pode precisar dele, acontece um imprevisto, irmão, o pregador faltou, você prega, Deus me livre, pastor, misericórdia. Ora, por que misericórdia? Você tem que estar preparado para estar na brecha, porque Deus, Ele vai te usar a hora que Ele precisar, e você precisa estar pronto. E muitas vezes a gente vê aqueles pregadores, olha, eu não sou pregador, então sai daí, meu amado. Se você não é pregador, nem se habilite.
Eu não sou pregador, não sou ensinador, não sei falar direito. Irmão, nem deu tempo de ler a Bíblia hoje. Então, meu amado, por gentileza, saída pela direita, desce, senta, dá oportunidade para outro, porque outro certamente vai ter para entregar algo para a igreja. Por quê? Porque nós aprendemos muitas vezes a fazer as coisas de qualquer maneira. Entenda isso, meu amado. Deus não é qualquer pessoa, Deus não é qualquer coisa, e tudo aquilo que nós apresentarmos a Deus deve ser feito da melhor maneira possível, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, porque Deus merece o melhor. Quantos creem assim? Glorifiquem o nome do Senhor. Deus merece o melhor. E muitas vezes nós esquecemos disso. E aí eu coloquei que no dicionário jurídico, a palavra negligente significa falta de cuidado necessário para a condução de um negócio. Dissídio, incúria, desleixo, omissão voluntária e diligente. Ou seja, o que Deus está dizendo para Ezequias é para que ele não fizesse aquilo que Deus estava estabelecendo para a vida dele de qualquer maneira, mas ele deveria fazer de forma correta, de forma ordenada, de forma projetada, porque muitos de nós muitas vezes se perde logo no início da caminhada. Porque muitos de nós inicia projetos e daqui a pouco logo desiste. Misericórdia. Mas se tem uma coisa que eu vejo muita gente fazer, é começar diversas coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar nenhuma. Meu irmão, minha irmã, é melhor que você faça uma só, mas que você faça bem feito e vá até o final, do que você querer fazer muitas coisas e não conseguir terminar nenhuma. Às vezes eu fico observando, até na igreja isso, pessoas que ocupam um cargo. Sou coordenador da escola dominical, mas também sou professor. Sou dirigente também do culto de libertação. Estou encabeçando o trabalho no presídio. A consagração, quem dirige sou eu. Olha, ele faz tudo. Aí pergunto, será que uma pessoa que faz tantas coisas assim consegue fazer alguma coisa bem? Não. Faz tudo pela metade, de qualquer maneira. Por isso, repito, é melhor que ele faça uma, mas faça bem feito, bem desenvolvido, e eu tenho a plena convicção que através do seu trabalho, o nome do Senhor será glorificado. Fale para o seu irmão, meu irmão, faça uma só. Fale aí, faça uma só, mas faça bem feito. Faça bem feito. E quando começar alguma coisa, estabeleça um propósito diante de Deus. Senhor, eu quero começar, mas ao começar, eu só vou parar quando eu terminar. Não vou desistir. Tem gente que desiste muito fácil. Voltei para a escola. Daqui a pouco, parou de novo. Comecei a faculdade, prestei o vestibular. Na primeira semana, a primeira dificuldade, parei, não vai dar. Ora, que falta de propósito é esse? E Deus está dizendo para Ezequias, você precisa ter propósito, rapaz. Você precisa se autodeterminar. Você precisa se autodisciplinar. Porque eu sou um Deus ordeiro, e eu estou estabelecendo um projeto para que você desenvolva com sabedoria, com equilíbrio, com temperança, e que você o faça bem feito. Aí o Senhor diz isso para ele. E eu olho aqui para o texto bíblico, a segunda coisa que Deus estabelece para Ezequias, ele vai dizer assim: pois o Senhor vos escolheu. Diga comigo, escolheu. Mais uma vez, escolheu. A palavra escolher é a mesma coisa que selecionar, eleger, decidir por, separar.
Aqui nesse texto há um sufixo possessivo, onde tal pessoa escolhida, é o que Deus está falando para Ezequias, é objeto, ou é alvo direto da sua escolha, da escolha de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ezequias, você não é qualquer pessoa, você não é um Zé Ninguém, você não é um 0000 à esquerda. E às vezes eu vejo alguns crentes falando assim, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, olha, eu não consigo nada, eu sou um 00 do zero à esquerda. Irmão, irmã, eu e você, nós somos escolhidos de Deus. Nós somos alvo da escolha direta de Deus. Nós não somos qualquer coisa, somos escolhidos para sermos filhos de Deus. Olhe para alguém pertinho de você e diga assim, meu irmão, entenda isso, você é um escolhido. Você é uma escolhida. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes não compreendemos essa dinâmica. E quando ele fala aqui de escolha, ele não está dizendo qualquer escolha. Deus o escolheu com um propósito. Quando você lê João, capítulo 15, versículo 16, Jesus, ao olhar aos seus discípulos, ele diz assim, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, ou a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes em meu nome, ao vosso Pai, Ele vos conceda. Muitas vezes nós interpretamos errado esse texto. Ontem e hoje eu tenho falado muito de interpretação. E é importante entendermos isso. Porque eu já ouvi diversas pessoas falar, irmão, é Deus quem nos escolhe para a salvação. Então não somos nós que escolhemos. Está errado. Porque o Senhor Jesus traçou o plano de salvação, o plano soterológico para resgate de toda a humanidade. E quem decide aceitar, reconhecer e confessar a Jesus sou eu, para a salvação. Aqui no texto de João, não é uma escolha para a salvação, mas uma escolha para o trabalho. Não foste vós que escolhestes a mim. Ele não estava falando para não crentes, ele estava falando para os seus discípulos. Para que vades e deis fruto. Escolheu com um propósito, com uma missão. Por quê? Para a salvação, quem escolhe e confessa sou eu. Mas agora, para o trabalho, para o ministério, olha o detalhe aqui, quem escolhe é Deus. Quem escolhe é Deus. E muitas vezes a gente é doido para sair escolhendo, né? Ô irmão, você aí tem um jeitão de obreiro? Você não quer ser obreiro, não? Olha, você tem um jeitão de professor de escola dominical. E eu não consigo ver essas coisas na Bíblia, porque eu leio Atos capítulo 13, diz que ali estava reunido mestres, profetas, homens de Deus reunidos. Aí diz que o Espírito Santo falou a eles dizendo, separai a mim, apartai a mim, para ele, a Paulo e a Barnabé, para a obra que eu tenho preparado para eles. Olha aí. Quem separa, quem escolhe é o Espírito Santo, é Deus. Nós só temos a função de reconhecer aquilo que Deus já escolheu. Aquilo que Deus já pediu para ser separado. Então esse texto é bem claro a esse respeito. Quando você dá uma olhadinha na Bíblia, em 1 Samuel, você vai ver lá, capítulo 16, você conhece a história. Depois de Saul ter sido rejeitado pelo Senhor, depois da sua desobediência, Deus fala ao profeta Samuel dizendo, Samuel, sai daqui e desce, vai até a casa de Jessé, o belemita,
porque lá eu tenho preparado um novo rei para Israel, e você irá ungí-lo como profeta meu aqui nessa nação. Ele fica um pouco temerário, com medo de morrer, mas Deus lhe dá uma dica, dizendo, diga que você vai sacrificar lá, e você vai. Ele falou, tudo bem, obedeceu e foi. Chegando lá, na casa de Jessé, com toda a expectativa de ver quem seria o novo rei, e como era praxe na nação, sempre olhar para o primogênito da casa, diz a Bíblia Sagrada que ao chegar lá, a primeira pessoa que Samuel bateu o olho foi na vida de Eliabe. Aí a Bíblia diz que Eliabe era um moço formoso, bonito, de boa estatura, quem sabe, dos olhos azuis ou os olhos verdes, com uma boa postura, né? Aqueles guarda-roupa, né? Bonito, que às vezes a gente olha alguém assim e fala, olha, é um obreiro purinho. Samuel olhou para ele e falou, é esse que Deus vai escolher como rei de Israel. Na mesma hora diz a Bíblia que Deus falou, Samuel, não olhe para a aparência, porque eu, Deus, não olho para a aparência, mas olho para o coração. Deus está dizendo, Samuel, a minha forma de escolher não é a sua, rapaz. Eu te mandei aí, mas quem escolhe sou eu. Diga comigo, irmão, quem escolhe é Deus. E então diz que passou Eliabe, passou Abinadab, Samar, e foi passando os filhos, um a um. E não era nenhum daqueles. E aí vem aquela pergunta que nós sempre ouvimos nos cultos de jovens, nas ministrações, acabaram-se os mancebos da sua casa, Jessé? Nem Jessé acreditava que Deus poderia ter alguma coisa com aquele outro filho que ele mesmo nem valorizava. Que a Bíblia vai dizer que Davi, na expressão hebraica lá, era formoso, mas Deus não está falando ali de formosura exterior, mas está falando de qualidades interiores. No hebraico você vê isso. E os irmãos todos reunidos, o profeta entende e diz assim, olha, acabaram-se os mancebos. E Jessé, olha, acabar não acabou. Eu imagino essa cena. Ainda sobrou um, mas... Imagine Jessé pensando, se Deus não quis nada com essa elite que está aqui, será que Deus vai querer alguma coisa com aquele outro? Que nem eu vejo nada de bom nele. O outro não está aqui, está lá no pasto. Davi não está aqui. Aí o profeta entende a vontade de Deus e diz, manda chamá-lo. Porque enquanto ele não chegar aqui, nós não nos assentaremos para o banquete. Porque banquete só deve ser realizado quando a vontade de Deus é feita em primeiro lugar. Imagine só Davi chegando, sem saber o que estava acontecendo no meio dos seus irmãos. E o que o texto dá a entender, dessa forma apartada de Davi, é porque nem os seus irmãos o prestigiava. Era como se fossem seus próprios inimigos dentro da sua casa. E olha o que Jesus certa feita disse, se não me falha a memória, Lucas registra isso, que os nossos maiores inimigos são aqueles da nossa própria casa. Imagine Davi, no meio dos seus irmãos ali, para receber uma palavra do profeta, e quando Davi chega, o profeta entende ali a vontade de Deus, que aquele era o escolhido de Deus. Deus havia comunicado ao seu coração, pode ungir Samuel, porque é esse que eu tenho escolhido para ser rei em Israel. Imagine ele destampando o chifre e ungindo Davi no meio dos seus irmãos, no meio dos seus inimigos. Lembra lá do Salmo 23, versículo 5, versículo 6? Prepara-te uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda.
Certamente habitarei na casa do Senhor por todos os dias. Aleluia! Eu imagino que Davi, ao escrever o Salmo 23, ele lembrava-se claramente disso. E ali foi feita a vontade de Deus, porque é Deus quem escolhe. Isso é importante entendermos. Quando a gente olha na Bíblia Sagrada, claramente, nós percebemos alguns textos que nos saltam aos olhos. Quando você lê Números 3, 5, vemos a escolha dos filhos de Levi, que tinham sido escolhidos para ministrar, para trabalhar na casa de Deus, no tabernáculo do Senhor. E lá estava Gerson, Coate, Merari, e cada um, ao ser escolhido, tinha a sua função definida. Gostaria que você repetisse, porque isso é didático, é pedagógico, faz-nos gravar mais facilmente. Repita comigo: quando Deus escolhe, quando Deus separa alguém, é porque Deus tem um propósito e uma função definida. Hoje, irmãos, infelizmente, nas nossas igrejas, tem muita gente querendo se aventurar e fazer aquilo que não lhe compete fazer. Está cheio de gente doido para ser pastor aí, mas não tem nada de pastor. Eu tenho um amigo, e ele se habilitou a isso de todo jeito, e toda a igreja que ele pega, toda a igreja que ele vai pastorear, não demora muito tempo, a igreja está quebrada. Porque na hora que ele vai tratar com alguém, ele não tem muita paciência. E para mandar alguém passear, 2 tapas. E se encarar muito ele sai no braço. Estou falando, não estou mentindo não, Deus sabe o que eu estou falando. Por quê? Porque ele não tem trato para isso. E um pastor, ele tem que mais ouvir, ele tem que mais aconselhar, tem que fazer aquilo que Jesus disse. Se alguém convidar você para andar 1 milha, ele anda 2. Se alguém pedir a sua camisa, você tira a camisa, tira a gravata, tira a carteira. Muitas vezes é assim. Você tem que ser temperante, tem que administrar bem a sua casa, tem que ter uma vida correta, tem que ser uma pessoa de oração, tem que ser uma pessoa que gosta de ovelha, que gosta de gente. Por isso que é muito diferente ser pregador e ser pastor de igreja. É muito diferente. Eu vejo aí alguns pregadores que falam: não, agora você é pastor. A igreja fica arrebentada, porque para pregar ele é uma bênção, mas para cuidar do povo ele é um desastre. Muitas vezes a igreja não precisa nem um pastor que seja tão grande pregador, mas um pastor amável, um pastor que cuida, pastor que nem o pastor Francisco Alves, que está aqui, que procura visitar. Ontem mesmo ele estava aqui: olha, pastor, aguarda aí que eu estou saindo, eu vou orar por um enfermo. Isso é pastor, irmão. Cuidar de ovelha. Agora tem gente que não gosta de visitar, não gosta de orar, não gosta de ir no hospital e quer ser pastor. Vai ser outra coisa, mas pastor não dá. E está cheio de gente, né, que quer ser cantor, que quer ser regente de grupo, que quer ser líder, mas não sabe ser liderado. Olha, a Bíblia não funciona com mágica. Há um princípio bíblico que eu só posso liderar, que eu só posso presidir, se eu aprender a ser liderado, se eu aprender a ser obediente. Caso contrário, não funciona. É aquele jargão: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. A Bíblia só funciona em nossas vidas quando nós orientamos as pessoas a fazerem aquilo que eu já estou fazendo e praticando. Amém? É isso que nós precisamos entender. Mas nós vamos mais à frente. Olha aí na apostila, na parte 3. O Senhor ainda diz: não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dEle. Para estar diante dEle. Para quê? Aí vem a expressão, o verbo, para o servir. Diga comigo: para servir. Será que o seu irmão do lado vai ficar incomodado se você perguntar para ele: irmão, irmã, você foi chamado para servir ou para ser servido? Será que essa pessoa vai ficar incomodada? Sabe por quê?
Porque nós temos invertido a ordem. Tem muita gente hoje na igreja que mais está na igreja para ser servido do que para servir. Ô diácono, por favor, liga o ventilador que eu estou com calor. Aí, irmã, dá para você pegar um copo de água para mim, não? Nossa, tem um papel no chão. Ô, irmão, cooperador, dá para o senhor pegar aqui? Olha, não varrer aqui hoje, hein? E aí parece que a gente está formando uma igreja de senhores e não de servo. Ei, meu irmão, entenda uma coisa. Você está na igreja é para servir e não para ser servido. Às vezes nós encontramos algumas pessoas, opa, não senta aí não, que aí é meu lugar. Que seu lugar, irmão? Tem seu nome autografado ali, você comprou esse banco? Tem misericórdia. Você tem que ficar em pé e dar lugar para o visitante, porque nesse lugar você foi chamado para servir ao Senhor, e não para ser servido. Todos nós somos servos. Senhor, só existe um, que é o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. Mas hoje a coisa está meio assim, né? E aqui eu vejo algo importante, que o Senhor nos chamou para servir. E esta é uma missão de fato para cada um de nós. Nós fomos chamados, escolhidos pelo Senhor com o propósito de servi-lo, de poder estar na sua presença. Se você der uma olhadinha no Salmo 139, verso 16, você vai ver isso claramente. Se você der uma olhadinha em Jeremias 1:5, você vai ver que no texto, Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe para servir a Deus. E nós precisamos resgatar um pouco este valor do serviço cristão. O que é servir? Eu coloquei aí. Servir é desenvolver um ministério. É dar o meu e o seu melhor. E não o resto. E naquela ilustração que eu dei aqui no início, o que hoje está aparecendo é isso, que está cheio de gente dando o resto para Deus, achando que está agradando a Deus. Repito, para Deus nós devemos dar o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, o melhor das nossas forças, o melhor do nosso intelecto, da nossa mente, as nossas melhores ofertas. Geralmente a gente dá aquilo que não tem valor para a gente, né? Ah, não serve mais, vou dar para Deus. Como se Deus precisasse de coisa ruim. De coisa ruim já basta nós quando aceitamos Ele, né? E Ele já trabalhou em nossas vidas e nos melhorou, glória a Deus por isso. Mas depois de sermos transformados, para que continuar dando coisa ruim para Deus? Deus quer o nosso melhor. Veja que eu coloquei aí, ó. Quando a gente fala de serviço, de ministério, de dar o melhor, muitas vezes quando a pessoa escuta essa palavra ministério, já pensa em pastor, bispo, sacerdote, mas a Bíblia conota essas palavras, servo e ministro, como palavras sinônimas. Assim como serviço e ministério. Se você é um cristão, você é um ministro de Deus. Quando você está servindo, você está ministrando a Deus. Lembra lá da passagem bíblica de Marcos capítulo 1, versículo 30, quando Jesus chega na casa da sogra de quem? De Pedro. Diz a Bíblia que ela estava doente, com febre. Mas Jesus chegou lá, orou por ela, e no mesmo instante ela foi curada. A primeira coisa que ela fez foi se levantar e começou a servir. Olha que exemplo lindo. Muitas vezes, né, nós só esperamos as pessoas nos servir e esquecemos que a nossa maior função no reino de Deus é servir. Eu vejo nas livrarias muitos livros. Aprenda a ser líder. Aprenda os 10 passos da liderança eficaz. Aprenda a liderar o seu grupo. Aprenda
a dinamizar a liderança na sua igreja. E quase a gente não vê livro, aprenda a ser servo. Aprenda a servir os outros. Aprenda a obedecer. Aprenda a ser submisso. A gente não vê isso. Até porque esses livros também não vendem. Esses livros não vão vender, né? Esses outros livros são best-seller da liderança. Mas esses não. E nós precisamos aprender a servir. Olha um exemplo bíblico do próprio Senhor Jesus em Mateus 20 e 28. Abra sua Bíblia lá, por favor. Mateus 20. Se você que achou quiser ler, por favor. Vamos lá, alguém? Pode ler bem forte? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Pense comigo. Se Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir, que dirá nós? Por isso que um dia perguntaram para ele: Senhor, quem é o maior no teu reino? Ele disse: aquele que mais serve. A resposta não foi muito boa para quem queria ouvir outra coisa. Aquele que servir mais do que os outros é maior. Porque no reino de Deus, se existe uma hierarquia, essa hierarquia, ela é inversa. Por quê? Porque o maior no reino de Deus não é aquele que está mais em cima, não é aquele que ocupa a maior posição, não é aquele que é o pastor da igreja, não, é aquele que serve mais. E pasme, senhores, nós pastores somos mais servos do que os próprios membros. E se não formos, não servimos. Me fez lembrar um dia, eu sou originário da cidade de São Paulo, da Moca, paulistano, mas cresci, minha adolescência, juventude, e até o início da minha vida já de adulto, na cidade de Limeira. E um dia, congregando lá na igreja, sabendo dos acontecimentos, teve uma reunião de obreiro, e um dos diáconos da igreja, que já era diácono mais ou menos uns 8 a 10 anos, e por certo um bom diácono, e aí teve a reunião e indicaram para a consagração, e ele então foi consagrado presbítero, num sábado à tarde. E à noite, na congregação, ia ter a Santa Ceia. E depois de sair da reunião, eu fui para a Santa Ceia, fui para casa, depois para a Santa Ceia, teve o culto da Santa Ceia. E nesse culto, o irmão que morava, que era cooperador, diácono, ao lado da igreja, teve que trabalhar. Então, naquele culto de Santa Ceia, faltou diáconos. Não só o irmão que morava ali, mas outros diáconos. E o pastor, sem saber o que fazer na hora de servir a ceia, ele olhou para o presbítero que foi consagrado e disse assim: meu irmão, dá para você descer e ajudar a servir a ceia? Ele falou: não, senhor pastor. Até hoje à tarde eu fui diácono. A partir de hoje eu sou presbítero. O pastor olhou para ele e falou: a partir de hoje nem presbítero você não é mais. Por quê? Porque ele estava totalmente equivocado. O pastor desceu e foi servir a ceia. Por quê? Porque quem está aqui, irmão, é tão servo quanto quem está aí. Porque Senhor, repito, só tem um, que é o Senhor Jesus Cristo. Vale um glória a Deus por causa disso? E é isso que nós precisamos aprender. Lembra Jesus, quando estava na ceia, cingiu-se de uma toalha, de uma bacia de água, e começou a lavar os pés dos discípulos. Lava um, lava outro, lava um, lava outro. Creio que eles não estavam entendendo muito quando chega em Pedro. Pedro, comigo não, Senhor. Os meus pés não. Eu
que tenho que lavar os seus. Jesus olha para ele e falou: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Pedro falou: ai, Senhor, então dá um banho logo. Pedro era: ei, Pedro. Aí o Senhor disse: não, você já está limpo pela palavra. Jesus estava dizendo: eu preciso realizar esse gesto para mostrar para vocês e ensinar a vocês que nem eu, como filho de Deus, vim para ser servido, mas eu vim para servir. E é assim que vocês vão ganhar o mundo, servindo uns aos outros. É isso que nós precisamos entender como servos do Senhor. Quando você lê Romanos, a introdução, capítulo 1, versículo 1, Paulo inicia, eu adoro esse texto, eu gosto desse texto, porque Paulo diz assim: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Primeira coisa que ele diz: servo de Jesus Cristo. Quando a gente perde a essência de servo, é porque a gente já não está servindo mais. Mas enquanto nós continuarmos sendo servos, nós podemos aguardar a bem-aventurada esperança de um dia estar na presença do Senhor e chegar lá e ser galardoado por Ele. Já dizia Michael Horton num dos seus livros, que tem algumas pessoas que preferem serem senhores e irem para o inferno do que ser um simples servo e entrar no céu. Eu prefiro ser servo e entrar no céu do que ser senhor nessa vida e ir para o inferno. Quantos aqui preferem ser um servo e entrar no céu? Glorifique ao nome do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Eu coloquei aí na apostila que somos curados por Deus para ajudar. Somos abençoados para abençoar, para sermos uma bênção. Somos salvos para servir e não para ficarmos sentados esperando as coisas acontecerem do céu. Tinha até um doido aí que já morreu, que esses dias eu até vi na internet, comemorando a data da sua morte, que ele cantava uma música, e muitas vezes tem alguns crentes sem nem conhecer a música, mas vivendo igual ele cantava, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, esperando as coisas acontecerem. E o texto bíblico vai dizer que nós não temos que ficar esperando as coisas acontecer. E às vezes até a gente canta os corinhos, né? É só esperar acontecer. Está dizendo, fique paradão aí, não faça nada. Deus faz tudo por você. Está enganado. Deus está conosco, mas quem tem que dar o passo, quem tem que se movimentar, quem tem que se projetar, quem tem que trabalhar, quem tem que estudar, quem tem que pôr a mão no arado, somos nós. Deus nos abençoa, mas nós que temos que agir. Olha o que ele diz na sua palavra: esforça-te e eu te ajudarei. Ora, o esforço é meu. Diga comigo, o esforço é meu. Fale para o irmão do seu lado: meu irmão, esforça-te. O esforço é teu. Você que tem que trabalhar, você que tem que agir. E é isso que nós precisamos aprender. Lá na igreja da China, quando chega um novo convertido na igreja, quando alguém aceita Jesus, eles dão boas-vindas aos novos crentes dizendo assim: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos, novas mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. É assim que eles veem um novo convertido, que tem mãos para trabalhar, que tem um coração para amar, que tem olhos para ver, que tem uma vida para colocar à disposição de Deus. Mas mais à frente eu coloco aí, como nós devemos servir. Repita comigo, como nós devemos servir. Pergunte para o irmão do seu lado, como você deve servir, meu irmão, você sabe? Você tem compreendido a função de servo? Como deve ser?
Como nós devemos servir? Primeira coisa que eu coloquei aí, nós podemos servir com os nossos talentos. Deus nos dá talentos naturais. Deus nos dá habilidades. Tem algumas pessoas que têm habilidade natural com as palavras, já sabe falar desde novo bem. Outros, habilidades atléticas, esportivas. Outros na área de matemática, física, música, mecânica. Outros de presidir. Nós temos habilidades naturais e Deus faz questão de usar aquilo que nós temos de melhor. Áreas que podem ser exploradas. Sabe uma coisa que Deus tem prazer? De nos usar, principalmente, especialmente naquelas áreas que nós temos aptidão. Ah, Senhor, eu adoro trabalhar com crianças. Tenho me preparado para isso, tenho estudado, tenho me esmerado, tenho lido livros, tenho formado dinâmicas. Deus se sente agraciado em usar essas pessoas nesta área. Ah, Senhor, eu adoro música, eu me envolvo na música, eu sinto a Tua presença na música, eu gosto de partitura, de clave de Fá, clave de Sol, eu gosto de reger, eu gosto de tirar música, de escrever música, de pôr uma composição, de dar um ritmo novo. Deus faz questão de usar essa tua habilidade para que você sirva a Ele nessa área com maestria, com dedicação. Ah, Senhor, eu quero ser um ensinador da palavra, eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu estudo, estou me formando no curso, estou investindo, estou lendo o livro, estou me preparando. Deus vai querer também te usar. Por quê? Porque o fato de você investir nessa área, de você gostar e ter habilidades naturais para isso, para Deus é maravilhoso usar no seu reino pessoas que se dispõem assim. Ah, Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia, mas eu sou doido para ser obreiro. Não gosto de estudar, não me manda para a escola teológica, esse negócio de estudar teologia, eu não gosto desse negócio. Mas pregar é comigo. Ora, vai pregar o quê, irmão? Vai ficar aí falando lorota para o povo? Cá para nós, as igrejas evangélicas em muitos lugares estão cansadas de ouvir mensagens enfadonhas, mensagens que não têm vida, mensagens que não têm conteúdo, fica enrolando o povo e ainda quer que o povo dá glória. Ah, paciência, irmão. Povo de Deus não merece ser enganado. Povo de Deus precisa de Bíblia, de palavra com conteúdo, porque Deus tem todo dia palavras de vida eterna para nós. Deus tem conteúdo para nós. Tem gente que vem na igreja só o domingo, trabalha a semana toda, vem doida para o culto para ouvir uma palavra, e não tem. É um deserto espiritual terrível. E às vezes o camarada vem, dá glória, irmão, porque se você não dá glória, você é frio. Que frio o quê, irmão? Prega a palavra que o povo dá glória naturalmente. Prega a mensagem que Deus tem, porque o povo vai adorar e glorificar ao Senhor, porque essa mensagem, ela é vida para a nossa vida. Mas aí não prega, como que vai dar glória, né? Aí a gente dá glória para alegrar o camarada, para ele não ficar triste e voltar outras vezes, né? Muito bem. Deixa eu ir mais à frente aqui. Devemos servir a Deus e podemos servir a Deus com os dons espirituais. Deus dá a todos os crentes que desejam, que buscam os dons espirituais para serem usados na igreja, no ministério. A Bíblia diz que os dons espirituais servem para edificação da igreja, para que seja manifesto na igreja. Dons que possam dar um ornamento, uma estrutura, uma equilibrada na igreja. E esses dons estão à disposição de nós crentes. É o Espírito Santo quem distribui esses dons. Não somos donos e nem proprietários desses. Porque tem algumas pessoas que muitas vezes eu ouço assim, estou conversando, e muitas vezes fico ouvido assim, né? Ah, eu já tenho 12 dons. Ah, comigo é assim. Uma batida de pé, uma rajada de língua estranha é fogo puro. Eu sou o dom em pessoa. E o dom não é nosso. O dom é de Deus. Deus
só permite que esse dom se manifeste e permaneça em nossa vida enquanto nós estamos servindo a Ele e servindo a sua igreja. Quando não servir mais a Ele e nem a igreja, Deus tira, porque o dom é de Deus. Mas nós podemos colocá-los a serviço do Senhor. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Por Deus gostar de variedades, Ele quer que sejamos especiais. E não há nenhum dom que seja concedido a todos. Além disso, nenhum indivíduo recebe todos os dons. Se você possuísse todos, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus, a nos ensinar a dependermos um dos outros. Por isso que Paulo, ao escrever, ele vai dizer que nós somos um corpo. E cada um tem a sua parte do corpo. Ninguém pode dizer por corpo, olha, você é só olho, você é só pé, você é só mão. E ninguém pode dizer que o olho esquerdo é pior do que o direito é melhor que o esquerdo, que o pé direito é o pé melhor do que o esquerdo. Por quê? Porque nós precisamos de todo o corpo. Quando você machuca aquele dedinho do pé, lá, e você vai colocar o calçado, parece que o seu corpo, parece não, né? O seu corpo todo sente, e você manca, se sente mal, qualquer coisa que você bate dói. Por quê? Porque é uma parte pequena, que parece sem importância, mas é muito importante. E Paulo vai dizer assim, que assim é o corpo de Cristo. Todas as partes, todas as pessoas, independente das suas características, do seu modo de ser, da variedade de dons que possui ou que tem, da maneira que é usado, não importa. Um depende do outro, um precisa do outro, e nós só somos igreja quando estamos arraigados e fundamentados no Senhor. Podemos servir a Deus. Também, eu coloquei aqui, e principalmente com alegria. Quantos aqui servem a Deus com alegria? Quantos aqui servem a Deus com alegria? Porque às vezes parece que crente é o povo mais triste do mundo, né? Aí o povo passa ali fora que não conhece bem o que acontece aqui dentro, fala, tadinho dos crentes, olha só que judiação. Toda semana eles se reúnem lá para velar Jesus Cristo. Jesus Cristo já morreu uns 2000 anos atrás, mas eles continuam lá, olha que povo triste. E eles choram, e eles cantam. Porque muitas vezes, as pessoas aí fora só conseguem ver tristeza no crente. Mas se tem um povo, irmão, na face da terra, que deve ser alegre, tem que ser alegre, este povo é o povo de Deus. A palavra do Senhor diz claramente que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Que um coração alegre formoseia o. Ora, a Bíblia está dizendo, porque se eu interiormente estou bem, estou alegre, o meu rosto vai exteriorizar aquilo que eu sou. Como eu estou. Agora, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de dar um sorriso para o irmão, senta do lado do outro, não sabe nem quem é, e não faz questão nem de saber, e quando o outro cumprimenta, Pai do Senhor, Senhor. Tem algumas pessoas que eu gosto, eu faço isso de um propósito bom. Às vezes eu vou na sede ou alguma igreja assim, que eu conheço aquela pessoa, quase não abre a boca, não fala nada, e vai cumprimentar com a paz do Senhor, aí você estende a mão firme, né? Aí a pessoa dá a mão, parece aquela gelatina assim, com as pontas do dedo. É horrível isso, irmão. Aí eu pego, seguro bem na mão e falo assim, a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Tudo bem. Dá um sorriso aí, irmão, paz do Senhor. Aí a pessoa, paz do Senhor. Pelo menos sorriu, né? Dá a mão pra gente, parece aquela gelatina fria, né? Mole, dá as pontas do dedo. Fica uma coisa... Você vai muitas vezes cumprimentar um irmão, Pai do Senhor, irmão, dá um abraço, a gente faz assim, né? Aquela coisa, meia distância assim, né? A gente não tem essa afinidade, esse prazer de
Irmão, nós somos o povo de Deus, e o povo de Deus é um povo alegre, o povo de Deus é um povo feliz, é um povo que passa por luta, passa por dificuldade, passa, mas também passa com Jesus e vence toda a batalha, porque o Senhor é na nossa vida. Podemos servir ao Senhor sendo fiel a Deus, à nossa igreja e ao nosso pastor. Salmo 101, verso 6, Davi numa oração diz assim: os meus olhos estão sobre os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda por um caminho reto, este me servirá. Algumas pessoas leem isso e falam: olha, Deus está com seus olhos procurando. Deus aqui não está procurando ninguém. Quem está procurando aqui é Davi. É uma oração de Davi procurando os homens fiéis para que estivessem ao lado dele. Porque ele entendia que ele era fiel a Deus, e ele precisava ter ao seu lado homens fiéis. Tem gente que acha isso. Não, eu vou ser infiel, porque Deus vai continuar sendo fiel a mim. Ele não vai negar a si mesmo e nem a sua palavra, porque na sua essência ele é fiel, absolutamente. Mas ele só será fiel a você, se você for fiel a ele. Vale um glória a Deus por isso? Quantos irmãos e irmãs fiéis tem aqui? Podemos servir a Deus anunciando o Evangelho de Cristo, a sua palavra. Marcos 16 e 15, quando fala que nós devemos ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. Devemos dar o testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, irmãos. Muitas vezes nós queremos dar tantas mensagens complicadas para as pessoas, e muitas vezes Deus está esperando que eu e você simplesmente dê o testemunho daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Um testemunho que nós damos daquilo que Deus tem feito pode resgatar e fazer com que uma pessoa se converta e aceite Jesus como Senhor. Podemos servir a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Servir a Deus é algo completo, é algo que vai além de uma coisa só. Veja que eu enumerei várias coisas. E quando a gente fala de dízimo, de oferta, tem gente que diz: já vai falar de dinheiro. É porque você também precisa se converter do bolso. Porque crente que é crente, ele não precisa nem ouvir muito sobre isso, porque ele já sabe da sua responsabilidade. E o seu dízimo é simplesmente a estrita parte daquilo que Deus já estabeleceu. Isso não deve nem ser questionado. Ainda que Deus não quer que você fique nessa parte decimal, Deus quer que você vá além, que você o surpreenda indo além disso. Por isso que quando a Bíblia trabalha esse aspecto de oferta, trabalha com propósito, trabalha com uma essência de voluntariedade, de uma pessoa que é espontânea ao fazer. Paulo, quando escreve aos Coríntios, me lembro se 1 ou 2 Coríntios capítulo 9, ele vai falar da oferta que tem que ser feita com propósito, não com dor no coração, não com tristeza, mas com liberalidade. Por quê? Eu entendo no texto, porque Paulo vai nos ensinar dizendo que, se eu quero ser abençoado, eu preciso aprender um princípio bíblico de que eu preciso aprender a abençoar primeiro. Porque muitas vezes eu levo pessoas na igreja, ou muitas vezes os próprios irmãos, eu aprendo a semear na vida de um irmão, na vida de um ensinador, na vida de um pregador, na vida de um jovem, na vida de uma irmã. Eu aprendo a abençoá-los, para que eles entendam também e aprendam a abençoar as outras pessoas. Muitas vezes nós só queremos ser abençoados, só queremos ser agraciados, mas não somos capazes de abençoar ninguém. Estenda a sua mão aí sobre o ombro do seu irmão e diga assim: meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus. Nós só queremos ser abençoados, queremos oração, queremos ser ajudados, mas não queremos ajudar ninguém. Oh, que o nome do Senhor nessa noite seja glorificado e nós possamos aprender a estender as mãos para abençoar. Abençoar. Esse princípio eu carrego comigo. Um dia eu estava na igreja, uma pessoa falou: pastor, trouxe um pregador aí, mas eu já conheço ele, não vou dar nada para ele não. Eu falei: minha irmã, não faça isso. Aqui nós temos um princípio de abençoar as pessoas.
Porque se eu quero ser um pastor abençoado e ter uma igreja abençoada, eu preciso aprender a abençoar as pessoas e reconhecer as pessoas. E fazendo assim, Deus nunca deixou faltar nada, Deus nunca deixou que eu precisasse de alguma coisa, porque Deus sempre foi o supridor e vai continuar sendo daqueles que são fiéis a Ele. Servir a Deus de todo o coração. Eu coloquei até uma ilustraçãozinha aqui, e eu quero unir essas coisas, de todo o coração, com aquilo que nós estamos fazendo. Por quê? Porque tem uma ilustraçãozinha da caveira, de um crente outro dia que foi viajar, e outro dia ele parou na estrada, e ele não tinha lugar para dormir. Então ele bateu num hotelzinho de beira de estrada e disse: olha, senhor, eu precisando de um lugar para dormir, o senhor não tem? Ele falou: olha, os quartos aqui estão cheios, mas eu tenho uma casinha mais ali à frente, com um quartinho, você pode dormir lá. Ele falou: tá bom. Só que uma coisa. Falou: o quê? Aquela casinha é mal assombrada. Tem uma caveira que sempre aparece lá. Aí ele falou: mal assombrado? Eu sou crente, eu não acredito nisso não. Ele falou: então você pode ir dormir. Aí ele foi lá dormir. Aí quando ele estava assim, depois da meia-noite, já cochilando, apareceu a caveira lá. Ele, crente, pegou a harpa e começou a cantar. Soldados somos de Jesus. E nada da caveira embora. Falou: vou pegar a Bíblia. Começou a abrir a Bíblia, começou a ler a Bíblia, e nada da caveira embora. Falou: já sei, vou tirar a oferta. Quando ele falou que ia tirar a oferta, a caveira, foi embora. E assim tem muito crente caveira. Na hora da oferta ele levanta para ir no banheiro, ele levanta para beber água, ele começa a se coçar, ele vira para o lado. Irmão, não seja crente caveira. Aprenda a abrir o seu coração e entregar o melhor para Deus. Amém? Glorifique o nome do Senhor nessa noite. Para a gente descontrair um pouco. Seja crente caveira. Podemos servir a Deus de todo o coração e em unidade. Diz a Bíblia Sagrada no versículo 4 aqui, de Crônicas, que Ezequias trouxe os sacerdotes levitas para junto da praça. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos. Porém, eles pegaram seus irmãos e os levitas os ajudaram até eles conseguirem terminar toda a obra, toda a limpeza, todo o preparo, todo o serviço. Versículo 34, assim se estabeleceu o ministério na casa do Senhor. Versículo 35 vai falar que a casa do Senhor foi novamente restabelecida, reestruturada, porque mesmo eles sendo poucos, eles uniram as suas forças, trabalharam em unidade por um propósito. Irmãos, todos nós somos diferentes. Todos nós pensamos diferentes, todos nós temos um temperamento diferente, um modo diferente, mas aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Em Cristo nós somos um, e podemos unir a nossa força para ganhar esta nação para o Senhor Jesus. Quantos creem nessa palavra? Glorifica o nome do Senhor. Ele diz: olha, o Senhor vos escolheu para serdes os seus ministros. Você foi chamado, escolhido por Deus, antes de tudo para ser um ministro de Deus, um servo de Deus. E todo ministro de Deus é chamado para ser servo e não senhor. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que acontece muito por aí, com a autopromoção, o estrelismo, a fama, os holofotes, os aplausos. Até alguns anos atrás saiu uma matéria de capa da revista Eclésia, que é uma revista evangélica que tem um excelente conteúdo, e saiu a matéria de capa: as celebridades evangélicas, os cantores que recebem 20, 25, 30 mil reais para cantar 3, 4 hinos num evento, os pregadores que recebem 10, 15, 20, 30 e alguns outros até 50 mil reais para pregar 1, 2 mensagens. Mas sabe por que essas coisas existem? Porque nós permitimos
Porque temos que abençoar? Temos. Temos que reconhecer? Temos. Mas esse negócio de estabelecer tabela de preço, irmão, isso não é bíblico não. Jesus tem até vergonha dessas coisas, porque nós precisamos pagar a viagem, dar uma oferta, dar uma ajuda, mas esse negócio de tabela de preço, 20, 15, 30 mil reais, quem paga é louco. Paga porque o dinheiro também não é dele, né? É do povo. Precisamos acabar com esse estrelismo. Se tem uma estrela, se tem alguém que merece toda a atenção, este alguém é o Senhor Jesus. Todos nós somos servos, só Ele é Senhor. Precisamos aprender com João Batista. Quando os discípulos estavam brigando lá, depois de João Batista batizar o Senhor Jesus, ele começa a anunciar o Evangelho, e ele mesmo não batizava, mas os seus discípulos, e uma multidão começa a seguir, ouvir as suas palavras. De repente vem os discípulos de João Batista, o judeu, brigando um com o outro, discutindo. Aí chega João Batista e diz: João Batista, pois não, sabe aquele que você batizou? Quem? Jesus. Ah, sei. Pois é, ele está roubando a sua congregação. Como que é? Está roubando a sua congregação, tem um monte de gente seguindo ele. Aí João Batista olha para eles, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista está dizendo: não sou eu que tenho que aparecer, vocês estão enganados. Quem tem que aparecer é o Senhor Jesus, que é digno de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. É isso que precisamos entender. Aqui na apostila eu coloquei que Jesus registrou claramente, como nós já citamos em Mateus 20, 28, que ele veio para servir e não para ser servido. Ele foi capaz de lavar os pés dos seus discípulos. Alguns líderes, oficiais, pastores, já se sentem tão elevados que não conseguem mais enxergar os pés dos seus discípulos. Mas Jesus foi capaz de esvaziar-se de si mesmo, tomar a forma de servo e habitar entre nós. Só pode, na verdade, servir quando nós aprendemos a nos esvaziar de nós mesmos. Só é capaz de servir aquele que entende o real propósito de Deus para sua vida. Para ser cheio, é necessário primeiro esvaziar-se. Por isso, quando nós nos humilhamos, nós temos um Deus que irá nos exaltar. Porque quem humilha, diz a palavra, será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Vamos colocar em pé. Deus diz para Ezequias: agora, pois, filhos meus, não sejais negligentes, porque o Senhor vos escolheu para estardes diante dele e para o servirdes, para ser dos seus ministros e queimardes incenso. Repita comigo: filho meu, não sejais negligentes, porque o Senhor vos escolheu para estar diante dele e para o servirdes, para serdes os seus ministros e queimardes incenso. Põe a mão aí no ombro do seu irmão, da sua irmã, e diga assim: meu amado, minha amada, vamos ser servos. E nós não somos dono de coisa alguma, mas que nós estamos debaixo das mãos do Senhor dos senhores, do Deus que é Senhor sobre tudo e sobre todos. E nós fomos chamados para sermos servos. E enquanto estivermos servindo, a glória do Senhor permanecerá em nossas vidas. Levante a sua mão e adore ao Senhor, os servos de Deus que estão presentes nesse lugar. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos aqui debaixo da Tua graça, da Tua presença. E não tem coisa melhor, Senhor, do que sermos servos em Tua presença, do que desfrutarmos da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito.
Meu Deus, abençoe grandemente esta igreja que se reúne para aprender a Tua palavra. Meu Deus, obrigado pela iniciativa do pastor Francisco Alves, do Eliseu. Oh, meu Deus, que o Senhor continue abençoando os Teus servos, as suas respectivas famílias. E que nós possamos crescer na graça, e no crescimento do Senhor cada dia. E possamos ser servos na Tua casa, porque fazendo assim, nós ganharemos este bairro, esta cidade, esta nação, para o Senhor Jesus Cristo. Quantos creem assim, dão glórias ao nome do Senhor.